o Dr. Valmor Alves Moreira, que é Procurador da República de Santa Catarina, diretor da Abrajuc e membro fundador do MP Pró Sociedade, por no máximo 8 minutos. Obrigada, promotor. Boa tarde, cumprimento e agradeço pelo convite a deputada Ana Campanholo, cumprimento a mesa na pessoa dela e também queria mandar um abraço especial para o meu dileto amigo, Dr. Rui Richter, cumprimentar todos os presentes, tem amigos ali na plateia também, e fazer uma pergunta para vocês. Somos homens e mulheres livres ou escravos? O Brasil está num manicômio judiciário e nós só estamos aqui hoje discutindo esse infame passaporte discriminatório que dividiu o país entre homens livres e escravos, porque o filho do bebê de Rosemary não foi abortado. Quem é o bebê de Rosemary? Eu vou mostrar aqui. A Constituição. Quem é o filho do bebê de Rosemary? O ativismo judicial. Roberto Campos, constituinte de 1988, e um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, um homem que pensou o Brasil, escreveu que a Constituinte brasileira deu à luz a um bebê de Rosemary, semelhante ao do famoso filme de Roman Polanski, em que um demônio íncube fecunda uma adormecida donzela súcuba. E dessa magia negra nasce um pequeno Satã de olhos ígneos. O bebê de Rosemary brasileiro, na visão de Roberto Campos, não é satânico, é apenas ridículo. Dizia que o Congresso Constituinte separou o joio do trigo, a fim de, naturalmente, colher o joio. E Roberto Campos previu que a Constituição tornaria o país ingovernável, inviabilizando a própria democracia. Ao invés de ordem e progresso, dizia ele, trouxe-nos a Constituição desordem e retrocesso. O bebê de Rosemary brasileiro tinha em seu DNA, então, o gene, este sim, diabólico, do ativismo judicial, porque tudo que é diabólico implica em divisão, como sugere a própria etimologia da palavra diabolos em grego. O ativismo judicial traz divisão, não traz unidade entre o povo. O ativismo judicial traz confusão e não harmonia entre os poderes. Ativismo judicial, quem é, onde vive, o que come o filho do bebê de Rosemary? Ativismo judicial podíamos definir como a conduta do juiz que ultrapassa a atuação puramente técnica e judicial de aplicar a lei ao caso concreto. Juízes servem para isso, para aplicar a lei ao caso concreto. Assemelha-se o ativismo judicial à doutrina do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo, consistente na ideia de que o juiz age sob a alegação de defesa ética para garantir direitos e o próprio funcionamento da sociedade. O ativismo judicial é defendido, entre outros, no Brasil, pelo eminente ministro do STF,
Luiz Roberto Barroso, entendendo Sua Excelência que o ativismo como uma escolha do magistrado em interpretar a Constituição de forma mais abrangente, expandindo o seu sentido e alcance, visando intensificar a intervenção judicial na concretização de valores e fins prescritos na lei maior. Acho que ninguém entendeu, mas Sua Excelência, o ministro Barroso, explicou numa entrevista à revista Época, em 28 de julho de 2018. Diz o ministro Barroso: a Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias. O resto, procurando, se acha. Palavras do ministro Barroso. E para o bebê do filho de Rosemary, ou para o filho do bebê de Rosemary, o que é o ativismo judicial? Podemos falar francamente? Para esse ser diabólico, o ativismo judicial nada mais é que um meio de ação revolucionária para que os inimigos da democracia, por meio da manipulação de princípios jurídicos, governem de forma absolutamente espúria um país. Isso é o ativismo judicial. É por isso que estamos aqui. Como surgiu o ativismo judicial? Este problema se colocou pela primeira vez na história da humanidade quando foi elaborada a Constituição americana, norte-americana. Até aquele momento, em todo o mundo, o judiciário não era um poder independente, guardem isso. Em todo o mundo, o judiciário não era um poder independente, mas subordinado ao executivo e ao legislativo. Foram os Estados Unidos da América, ao promulgar a sua Constituição, que emanciparam o poder judiciário, constituindo-o em um poder independente. Por que o poder judiciário não era um poder independente até a promulgação da Constituição norte-americana? Porque o pai da política, o pai do direito constitucional, o pai da tripartição de poderes, Charles Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, autor de O Espírito das Leis, diz em sua obra magna, aspas, que o poder judiciário não é poder, mas função do Estado, sendo o poder de julgar invisível e nulo. O poder de julgar, dizia Montesquieu, não deve ser entregue a pessoas da elite, mas exercido por pessoas tiradas do seio do povo, para formar um tribunal que não durará senão o quanto exigir a necessidade. E assim foram formados os tribunais norte-americanos. E para questionar sobre o ativismo judicial, ninguém apareceu, ninguém se levantou contra o ativismo judicial. A CCJ tentou exorcizar o filho do bebê de Rosemary, mas em maio deste ano, por um voto, o PL que criminalizava o ativismo judicial foi rejeitado. Disse a relatora do projeto de lei, a deputada Cris Toniotto, em seu relatório, é assombroso que possa ter se construído uma democracia onde um juiz possa usurpar o poder constituinte e não tenha que dar satisfação de seus atos a absolutamente mais ninguém. Então, vocês me perguntariam, não tem solução? Qual a solução? Como exorcizar, então, esse filho do bebê de Rosemary? Dr. Valmor, 30 segundos para concluir. Obrigado. Esse ser que está dividindo o país entre homens livres e escravos. Muito simples. Supremo é o povo, sim ou não? Sim.
Numa democracia, a última palavra é do povo. E o povo constituiu um mandatário máximo dessa sua soberania, chamado Instituição Presidente da República. É uma instituição democrática. E a Constituição... 30 segundos. Já vou concluir, Excelência. A Constituição prevê um direito que poucos juristas comentam no nosso país, eu lembro apenas do doutor professor Renato Gomes, que é o direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso 34 da Carta Magna, pelo qual qualquer cidadão que for hipoteticamente preso, ilegalmente preso por a mais alta autoridade judiciária do país, vamos pensar assim, ele pode requerer ao presidente da República. Mais 10 segundos eu termino, Excelência. E o presidente da República, verificando que a decisão judicial não é fundamentada, não tem previsão constitucional e legal, e que, portanto, é manifestamente nula, ele pode expedir um decreto para dar fiel execução à Constituição, determinando, por exemplo, a Polícia Federal que realize a soltura do preso. E a razão é muito simples. Compete a Constituição, manter, defender e cumprir a Constituição. E ao Supremo, apenas a guarda da Constituição. Não precisa ser jurista para saber que manter, defender e cumprir a Constituição são competências muito mais amplas do que simplesmente guardar a Constituição. Atentar contra a língua portuguesa e contra a honestidade intelectual. E agora eu termino, Excelência. Vou citar Mark Twain, que diz que ele demora 3 semanas para falar de improviso. Abraham Lincoln, no célebre discurso contra a escravidão, e aqui eu concluo mesmo, A Casa Dividida, em 1858, ensinou: uma casa dividida, citando as Escrituras Sagradas, uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Eu acredito que este governo não pode suportar permanentemente ser metade escravo e metade livre. Abe Lincoln completa: eu não espero a divisão da União, eu não espero ver a casa cair, mas espero que ela deixe de ser dividida. Ela terá que se tornar toda uma coisa ou outra. E parafraseando este homem, eu digo, eu acredito que o nosso povo não pode mais suportar ser metade escravo e metade livre. Muito obrigado e perdoe-me pelo excesso. Obrigada, doutor Valmor. É uma honra recebê-lo nesta casa. Nós gostaríamos... Para continuarmos, gostaríamos de